Aula 7. Nesta aula você aprenderá as 4 maneiras de adicionar trabalhos, publicações no seu ORCID. Primeira maneira, por importação direta de outros sistemas, que são as bases de dados integradas. Por exemplo, Crossref, Scopus e Europe PubMed Central, usando o identificador DOI da Crossref ou o ID da PubMed, importando obras de um arquivo Bibliotex, que são as citações do Google Acadêmico, e adicionar manualmente. Para o ORCID, trabalhos são os seus resultados de pesquisa, incluindo publicações, artigos, livros, capítulo de livro, etc., patente, conjuntos de dados, apresentações e conferências e muito mais. Maneira número 1. Adicione trabalhos por importação direta de outro sistema. O ORCID permite a importação das referências da sua produção de outras bases de dados para ele utilizando o assistente de busca e link. Você vai selecionar na lista suspensa a plataforma que deseja usar para importar os seus trabalhos. Esse é o processo recomendado, pois reduz ou elimina erros e permite uma conexão confiável entre ORCID ID e seus trabalhos. Adicionar trabalhos no ORCID via Crossref. A Crossref é a organização que atribui o DOI aos objetos digitais. Vamos lá. No lado direito do seu ORCID, clique em visualizar meus registros ORCIDs. Venha em Trabalhos, Adicionar, Pesquisar e Conectar. Existem muitos assistentes de busca. Eu vou usar os mais usados e mais conhecidos. Então, vamos lá. Crossref. Na primeira vez que você fizer a integração, ele vai pedir que você permita o acesso. Clique em Autorizar acesso. Dê Enter. O Crossref pode trazer muitos resultados, mas não se preocupe. O que eu descobri é que você vai localizar os seus trabalhos em 10 páginas. Para isso, você tem que ir clicando em todas as páginas. Cada página tem 10 arquivos, ou seja, você vai ter que ver 100 arquivos. Se você perceber que um desses trabalhos é seu, clique em Adicionar para o ORCID e Yes. Vá fazendo isso em todas as páginas e você vai perceber que na 10ª página ele não vai mais. A construção de Fátima. Se você der Next, ele não vai. Então, como eu disse, você vai precisar andar nas 10 páginas para localizar o seu trabalho. Após fazer isso, você vai retornar para o ORCID, vai apertar a tecla F5 e verificar se suas publicações do Crossref estão lá. Adicionar trabalhos no ORCID via Scopus. Venha no ORCID, Adicionar, Pesquisar e Conectar. Encontre o Scopus. Está em ordem alfabética. Clique aqui. No primeiro momento, ele vai pedir para você fazer a integração. Clique em Autorizar acesso. Se você não tiver artigos publicados no Scopus, você não vai conseguir ir adiante. Mas eu vou dar exemplos aqui de autores que têm publicação no Scopus. Achou o seu perfil? Selecione e clique em Next. Novamente, selecione seu perfil preferido e clique em Next. Revise suas publicações. Atenção! Se a publicação não for sua, clique em Excluir e clique em Next. Revise novamente as publicações para garantir que os dados a serem enviados ao ORCID estejam corretos. Clique em Next. Se o Scopus pedir, atualize seu perfil de autor. Adicione seu e-mail, confirme seu e-mail e envie o ID do autor ao ORCID. Envie sua lista de publicação para o ORCID. Quando a submissão terminar, você vai receber uma mensagem de submissão concluída. Retorne para o seu ORCID, aperte a tecla F5, ou atualize, e verifique se suas publicações do Scopus estão no ORCID. Vincular Scopus ao ORCID. Acesse Scopus. Atenção! Se você estiver fora da instituição, seu computador precisa estar conectado ao VPN
ou a rede CAF via portal de periódicos. Então, acesse o portal de periódico CAPES, clique em Acesso CAF, disponível no topo da página, selecione sua instituição, por exemplo, a Unesp, e clique em Enviar. Digite e-mail e senha do portal de sistema, sem o arroba, coloque sua senha. Note que no topo da página aparecerá a informação: você está acessando esse portal por Unesp, como se estivesse pesquisando de dentro do campus. No Scopus, clique em Autor, digite seu sobrenome e seu primeiro nome, clique em Pesquisar. Marque seu perfil de autor, clique em cima do seu nome e entre no seu perfil. Clique em Conecte para o ORCID. Entre no seu cadastro ORCID, clique em Start, selecione o nome do perfil, clique em Next, revise suas publicações, clique em Next, revise novamente para ver se está tudo certo, clique em Next. Coloque seu e-mail, repita seu e-mail, clique em Send Author ID. Clique em Send My Publication List. Retorne para o ORCID. Verifique em outras IDs se o link do Scopus está lá. Se tiver, porque deu certo. Se não, refaça o processo. Adicionar trabalhos via Europe PubMed Central. Neste caso, apenas o dono da conta, não a pessoa confiável, consegue adicionar as publicações do Europe PubMed Central. Eu fui fazer isso com a conta de uma outra pessoa. Ao invés de ir na dela, porque eu sou a pessoa confiável, os artigos vieram para a minha e não é o correto. Como é que a gente faz com a Europe PubMed Central? Adicionar trabalhos, pesquisar e conectar, encontre o Europe PubMed Central. No primeiro acesso, autorize a integração e aí leia o termo de privacidade, clique em continuar. Clique novamente em continuar, revise suas publicações e clique em Send to ORCID. Aparecerá uma mensagem com o número de publicações enviada para o seu ORCID. Importando trabalhos de um arquivo Bibitec. Usando a extensão Bibitex, você pode importar seus trabalhos de sistema que ainda não construíram uma conexão com o ORCID. Por exemplo, o Google Acadêmico ou o Google Scholar, né? Como é que a gente faz isso? Acesse o Google Acadêmico e faça o login. Atenção! Nós, da Unesp, temos e-mail do Google, que é da Gmail. Sendo assim, querendo ou não, todos nós temos um currículo no Google Acadêmico. Mas, quando for acessar pela primeira vez, o sistema vai pedir para você atualizar seus dados. Atualize e clique em Próximo. Marque seu perfil, clique na flecha na frente da palavra Artigos. Marque as atualizações de artigos, marque a visibilidade do perfil. Tornar público o seu perfil é opcional, mas eu acho, como eu falei do ORCID, é importante que as pessoas te achem, porque só é lembrado quem é visto. Então é importante deixar público. Clique em Concluído. Lá no Google Acadêmico, clique em Meu Perfil, Minhas Citações. Se você não marcar na frente da palavra título, não vai aparecer a opção para você exportar. Então marque na palavra título. Apareceu exportar? Clique em Exportar Bibitex. Abra o arquivo Bibitex, ele vai ficar com essa cara meio estranha. Salve ele em algum lugar. Provavelmente ele vai salvar com o nome de Citation. Dê preferência no lugar que você encontre depois. Eu falo para salvar sempre no desktop. Retorne para o seu ORCID. Clique em Visualizar meu registro ORCID. E em Trabalho, clique em Adicionar Bibitex. Então, aqui, Adicionar Trabalhos, Bibitex. Escolha o ficheiro. Então, você vai procurar onde você salvou, abra esse arquivo e mande para o ORCID, tá? O que vai acontecer? Aí, você vai marcar as obras que deseja importar. Então, clique em Importar Trabalho para os seus registros. As publicações importadas do Google aparecerão listadas em Trabalhos, com seu nome listado como fonte. Se o trabalho não for seu, porque como é uma fonte externa, muitas vezes vem informações que não são suas, vem trabalhos que não são seus. E é muito chato você mandar para o teu currículo um trabalho que não é seu. Neste caso, é possível excluir individualmente, marcando o arquivo e clicando na lixeira, ou também excluir vários. Selecione as obras que deseja excluir, clique em Ações e Eliminar projetos. Você pode também combinar trabalhos semelhantes.
Porque como a gente fez pesquisa nas bases de dados, nós trouxemos nossos trabalhos. E quando a gente trouxe do Google Acadêmico, nós trouxemos de uma fonte externa. Então pode ser que esses registros eles dupliquem. E eu consigo então combinar esses trabalhos semelhantes. Clique em gerir trabalhos semelhantes, selecione as obras, verifique se as obras selecionadas estão corretas, porque depois não é possível anular o comando. E clique em combine trabalhos selecionados. Existe também uma maneira de adicionar usando o identificador DOI ou o ID do PubMed. Como? O DOI ele é a sigla para Identificador Digital de Objetos, usado para diferentes publicações científicas, livros, capítulos de livros, artigos, entre outros, em formato digital. E a gente sempre diz que o DOI está para o objeto digital, assim como o ORCID está para o autor. Como a gente vai fazer, então? A gente vem aqui, adicionar DOI, colo o número do DOI e peço para recuperar informações sobre o projeto do DOI. Eu vou conferir se esse trabalho é meu mesmo. Se for, clique em adicionar esse trabalho ao seu registro ORCID. PubMed é a mesma coisa. Quando a gente publica numa revista da PubMed, eles dão para a gente um identificador exclusivo da PubMed. Então, nós vamos pegar esse número, vir aqui em Trabalhos, adicionar ID PubMed. Colo o número que a PubMed me deu, peço para extrair informações da obra. Se a obra for minha, peço para salvar. Adicione esse trabalho ao seu registro ORCID. Muitas vezes, alguns trabalhos não virão. Olha, Darcila, eu já pesquisei nas bases de dados, já fiz a conexão com outros sistemas e não trouxe. Por quê? O ORCID ele não vai trazer o que não está publicado na web. Então, se você publicou um livro, um capítulo de livro, uma partitura, um trabalho de evento ou qualquer outro trabalho que não esteja indexado na web, ele não vai recuperar. Neste caso, nós podemos fazer a adição manualmente desses trabalhos. Como é que a gente faz? Eu venho aqui, adicionar, fazer a conexão manualmente. E aí, eu vou então, é muito simples. Eu vou escolher aqui o que eu quero. Então, por exemplo, que me perguntam bastante. Eu apresentei um pôster no congresso, né? Então, eu seleciono um pôster de conferência, lembrando que o que tem asterisco é obrigatório, então eu preencho o título. Se tiver outras informações que eu queira colocar, o ano, se tiver um site, se eu quiser fazer a citação, né, desse trabalho, eu posso fazer, por exemplo, em Vancouver, e aí eu coloco os autores que participaram desse trabalho. Eu posso descrever isso, né, quem são esses autores. Eu posso adicionar um identificador para isso também, tá? E não esqueça, então, de salvar para que ele apareça aqui. Uma outra coisa, por exemplo, se a gente for colocar um livro, eu vou me ater mais a esses exemplos, que são as dúvidas que mais aparecem para a gente na biblioteca. Então, eu publiquei um livro, eu vou pôr o título do livro, que é obrigatório. Se eu tiver um título em inglês, eu posso pôr aqui. Eu vou preenchendo as informações que estão pedindo. Apesar de não ser um campo obrigatório, a nossa dica é que você coloque o identificador deste livro, porque aí o ORCID vai validar essa informação. Então, normalmente, quando a gente publica um livro, a gente manda o nosso livro para a Biblioteca Nacional do Rio, né, para que eles nos deem o ISBN. Tem todo um trâmite para ele nos dar um ISBN. Então, eu venho aqui, que é o número internacional do livro, e coloco esse valor, porque é importante para eu localizar minha obra. E eu salvo. Apesar, então, de não ser um campo obrigatório, reforçando falar que é importante eu colocar algum identificador, se houver, né, para a minha obra. E eu salvo essas alterações para eu não perder as informações que eu coloquei. Então, nunca esqueçam de salvar, né, as alterações. Tá? Então, até aqui você aprendeu as 4 maneiras de adicionar trabalhos no seu ORCID. O próximo passo será como vincular o Web of Science Profile ao ORCID.